Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui trazendo algumas dicas para quem sofre de despertar precoce, tá? O que seria o despertar precoce? A pessoa vai dormir, né? E ali ela acaba acordando antes da hora que ela deveria acordar, tá? Acaba acordando ali 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, às vezes 4 horas da manhã, e acaba tendo ali só 4 até 5 horas de sono em uma noite. E isso não é o ideal. O ideal é que tenhamos aí de 7 a 8 horas de sono por noite, até 9, tá? Então, o que ocorre hoje em dia é que muita gente reclama disso. A pessoa até não tem nem dificuldade de iniciar o sono, mas acaba tendo despertar precoce, acorda muito antes da hora, tá? E esse problema está atrelado à disfunção do eixo HPA, também chamado de fadiga adrenal, tá? Esse tipo de despertar precoce está muito ligado ao estágio 3 e 4 da fadiga adrenal, que é a exaustão adrenal. É quando a glândula adrenal da pessoa não está produzindo cortisol de forma adequada, tá? Então, a pessoa passa a sofrer de um quadro de hipocortisolismo. E isso nós conseguimos atestar através de um exame chamado cortisol salivar 3 a 4 amostras, tá? A dica que eu vou passar aqui para vocês, ela funciona durante o processo de recuperação, quando a pessoa já está num tratamento adequado, ajustando dieta, ajustando a adesão de hábitos saudáveis terapêuticos, dieta e os hábitos a gente está fazendo modulação epigenética, gestão otimizada do estresse, a própria suplementação em si e modulação hormonal quando necessário. E nesses casos de exaustão adrenal, muitas das vezes é necessário, tá? E eu vou explicar o porquê, tá? Então, fazendo todo o trabalho de base, num caso como esse, vale muito entrar com a raiz de Ocasus para aumentar a biodisponibilidade do cortisol. Normalmente a pessoa já está com uma cascata hormonal afetada, que o cortisol está lá no final da cascata hormonal. No início da cascata já começa a acontecer alterações. Deficiência de pregnenolona, deficiência de progesterona, deficiência do DEA, tá? Então normalmente a gente também precisa modular esses hormônios, tá? Para ajustar toda a base. A dica, o macete, digamos assim, que eu vou passar aqui para vocês, né? A pessoa que já está até no encaminhamento correto, é o seguinte. Quando você vai dormir e você está num quadro desse de exaustão adrenal, o que acontece? Você iniciou ali o sono, tá? Durante o sono, a nossa glicose começa a baixar, tá? E uma pessoa que está saudável, ela vai produzir glucagon através do pâncreas. Normalmente, o glucagon ele serve para aumentar a glicose ali durante o sono, para fornecer energia para os órgãos vitais, tá? E quem manda o sinal para o pâncreas produzir glucagon são as glândulas adrenais, através do impulsionamento de cortisol. O cortisol é o sinal que o pâncreas precisa para a produção de glucagon e manter a glicose estabilizada durante o sono. A pessoa que está com exaustão adrenal, ela não vai ter esse mecanismo funcionando de forma adequada. Então, o que vai acontecer no caso dessa pessoa? Quando começar a cair os níveis de glicose, a adrenal, as glândulas adrenais dessa pessoa, ela não vai estar conseguindo produzir cortisol de forma adequada, tá? E aí, por reação compensatória, acaba impulsionando noradrenalina no lugar do cortisol. E aí, quando isso ocorre, a noradrenalina ela é 100 vezes mais excitatória do que o cortisol. E ela não tem aquele mecanismo de ação do cortisol que é de foco, tá? E também no mecanismo fisiológico do cortisol. Então, quando ocorre esse impulsionamento de noradrenalina por parte da glândula adrenal por reação compensatória durante o sono, a pessoa acaba tendo o despertar precoce, o pâncreas nem acaba produzindo glucagon, a pessoa tem o despertar precoce, né? Normalmente acorda e pum, como se estivesse já ligado a 500 volts, tá? E aí a pessoa não consegue voltar a dormir. E a pessoa está naquele momento ali hipoglicêmica, tá? Então, qual seria a melhor estratégia numa situação dessa, tá? Deixa na mesinha de noite um punhadinho de oleaginosas, tá? Um pouquinho de macadâmia, um pouquinho de nozes, umas 2 castanhas do Pará. Castanha do Pará, o ideal é não comer mais do que 2 por dia, para não ocorrer intoxicação de selênio, tá? Um punhadinho aí de pistache, tá?
come um pouquinho daquelas oleaginosas ali, deixa também uma garrafa de água do lado da mesinha de noite, de preferência que essa água já tenha cloreto de magnésio PA nela, tá? Um pouquinho de sal integral. O cloreto de magnésio PA vai até ajudar a induzir a voltar ao sono, fazer uma modulação GABAérgica ao mesmo tempo. Come um pouquinho dessas oleaginosas, bebe um pouquinho de água, nem levanta da cama. Toma um golinho ali e já tenta voltar a dormir. Esse pouquinho de oleaginosas que você vai comer já vai ajudar o organismo a estabilizar essa glicose, tá? Então, esse é um método que funciona muito bem para pessoas que estão com disfunção do eixo HPA. Isso é pouco falado, é uma estratégia pouco utilizada e é extremamente efetiva, tá bom? Funciona muito bem. Claro, pessoal, tem que fazer toda a base, todo o resto. Se a pessoa estiver comendo glúten durante o dia, café, tomando café, né, utilizando suplementos estimulantes, pré-treino, cafeína, colocando açúcar para dentro, sem controle de glicação, aí vai ser mais complicado de usar essa estratégia, porque o organismo acaba ficando hipervigilante numa situação dessas, tá? Então todo um contexto necessário para conseguir progresso no processo de recuperação, beleza? Um abraço para vocês aí.